Gostaria de meditar nessa manhã um texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 8 até o 10 e depois nós vamos ler o versículo de número 17. E diz assim o texto bíblico: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Quero orar com você. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã, que o Teu Santo Espírito, através da palavra lida, traga um renovo dentro da nossa fé. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Nós estamos começando uma semana diferente na nossa cidade, onde foi estabelecido a bandeira vermelha, onde as notícias, e novamente notícias diversas que muitas vezes nós não sabemos o que é verdade, o que é mentira, gera na população uma certa ansiedade, uma certa preocupação. Muitas vezes o medo chega até nós e nós olhamos para o povo, olhamos para as pessoas e percebemos nas pessoas um sentimento de desalento, nós percebemos um sentimento de temores. Muitos sofrem, né? E sofrimentos diversos, sofrimentos para ter a vida cristã, sofrimentos que são impostos, outros escolhidos, sofrimentos, muitos deles até contra o pecado, tentando mortificar a carne. Quando o autor aos Hebreus escreve essa carta, acontece isso àqueles que estavam recebendo a carta. Eles estavam envoltos a vários sofrimentos, a temores, a medos, porque eles fizeram uma opção. Eles ouviram a palavra e entenderam a palavra, entenderam que é Cristo. Deus se revelou a eles e eles entram nesse processo, só que começa a haver uma pressão externa e a morte está fora, porque muitos cristãos vão ser mortos, perseguidos. Muitos deles que tinham as suas casas eram tirados de suas casas. Muitos até que uma das primeiras preocupações, e a gente já encontra isso até no momento, na época de Jesus, onde você vê os pais do cego de nascença curado, eles ficam preocupados de perder o seu local dentro da sinagoga, e você vê isso também nos ouvintes, nos que recebem essa carta. O medo de perder a sua posição, de perder os seus relacionamentos. A carta, ela vem para nos animar, para nos exortar a não sermos infiéis, a não ter uma apostasia, uma desobediência, uma recaída ao pecado, a voltar a antigas práticas, com o desejo de ser aceito, e eles começam a pensar em voltar às práticas judaicas. E a gente encontra isso no nosso meio. Nós encontramos pessoas que muitas vezes mudam a prática, mudam a atitude, porque querem ser aceitos, porque não querem perder os seus relacionamentos. Com isso, nós começamos a negociar valores, mesmo sabendo que é contra a palavra. Me assusta quando eu escuto dizer assim: não, mas o casal já namora há tanto tempo,
é lógico que eles estão tendo relações, isso me assusta. Como? Que tipo de fé é que temos que justifica o longo período de namoro, justifica a prática sexual antes do casamento, onde o casal pratica isso, e os pais e os amigos que eu falo, os amigos crentes, os amigos cristãos, aceitam, concordam, compactuam, saem, comungam junto. Há uns 10 anos atrás eu fiquei assustado quando eu vi de um casal que dentro da igreja tinha a prática dos casais sair para um bar de swing, onde um dos casais perdem, há uma separação, há um divórcio, porque dentro desse bar houve a ruptura de uma aliança. Me assusta quando recentemente eu vejo pessoas crentes que convidam outros para ir num prostíbulo. É chegado um tempo onde nós devemos fazer uma reflexão sobre a nossa vida, sobre as nossas práticas e ter fé. Há um dilema de Epicuro que Deus não é todo-poderoso e não é bom. E se ele fosse todo-poderoso, ele daria um jeito de um momento para o outro, resolveria toda essa situação ruim que enfrentamos. Ou ele não é bom o suficiente, ou ele não é todo bondoso, ele não é bom, porque ele não tem dó. Mas há uma verdade que os nossos pais no passado fizeram escolha pelo pecado, e mesmo nós que somos alcançados por Cristo, somos pecadores, somos exortados a ter uma obediência, a sermos tementes a Deus, e a palavra vai nos falar sobre uma fé. E essa fé não é uma fé de autoajuda, não é uma fé com perdão aos meus e outros irmãos de outras igrejas, onde você tem que ser muito claro para Deus o que você quer, porque Deus não sabe o que você precisa. Você tem que repetir, e como uma criança birrenta que vai ao supermercado com o pai e começa a pedir algo, e se o pai não dá, começa a espernear e começa a fazer aquele choro com o intuito de mover o coração de Deus, ou melhor, do pai, onde coloca, se isso não der jeito, eu vou encurralar, eu vou determinar, eu vou apertar Deus, porque Ele tem que fazer o que eu quero. Não é essa fé, não é uma fé de autoajuda. Essa fé que vem marcada em Hebreus é uma fé que crê no caráter de Deus. É uma fé que pega o texto que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. Mas quando é dito isso, significa também dizer que mesmo que falte comida, mesmo que falte a bebida, mesmo que falte o local para morar, o que vestir, eu continuo crendo em Deus. Os dias podem ser bons ou maus, eu continuo crendo no Deus Todo-Poderoso e Todo-Bondoso. Porque, vez por outra, eu tenho escutado de alguns irmãos na fé que questionam porque Deus permite que chegue àquela situação. Eu quero chamar a atenção para a vida de Abraão, tentar tirar desse texto lido alguns ensinamentos, porque se você ver no texto, o autor começa no versículo 8 falando sobre Abraão, e ele conclui no versículo 19 falando sobre Abraão, e no meio do versículo 13 até o 16,
ele coloca um recheio, ele coloca algo importante, ele coloca que as pessoas estão passando. O desejo do escritor é dizer para os leitores que o tempo deles aqui é passageiros, eles são peregrinos. Os olhos dos leitores têm que estar na pátria celestial. E o escritor chama a nossa atenção para a vida de Abraão, e se você olhar no versículo 16, vai dizer o seguinte: mas agora aspiram a pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Eu quero refletir um pouquinho sobre a fé de Abraão, porque talvez nós possamos estar tendo uma atitude que envergonha o nome de Deus. Uma atitude que, quando as pessoas olham para nós, elas não glorificam, não adoram a Deus, mas o nome de Deus é manchado pela atitude do povo, que assume atitudes e comportamentos e buscam um evangelho que agrada os seus ouvidos, buscam se servir da igreja, porque se a igreja não os serve do jeito que deseja, pula fora da igreja, troca de igreja. Porque a realidade é que muitas vezes essa fé que está dentro das pessoas hoje é que Deus não é o Senhor, mas nós somos os senhores. Nós determinamos, nós escolhemos o que é melhor. E se Deus assim não faz, eu coloco Deus de castigo, não oro, não leio sua palavra, não tenho comunhão, não o sirvo de forma alguma e talvez nem falo o evangelho dele. Se nós olharmos para a vida de Abraão, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que vai dizer que pela fé, quando Abraão foi chamado, ele obedeceu. A obediência de Abraão nos chama a atenção. Ele recebe a palavra e ele obedece, porque ele crê que aquele Deus é o Deus verdadeiro. Ele crê que a palavra de Deus é verdadeira. Ele tem que cumprir, ele tem que obedecer, ele não tem que questionar. E talvez você pergunte, mas Abraão, ele foi pronto assim? Obedeceu cegamente assim? E os defeitos de Abraão? Verdade. Abraão, como eu e você, temos defeitos. Na hora que Abraão sai, ele leva Ló. Ele deveria sair da terra dele, sair da terra da parentela dele, deixar a parentela e ir para um local onde Deus ia mostrar. É verdade isso. E ele leva Ló. Pior ainda, ele em determinado momento, em Gênesis 17, você vai ver que quando Deus promete para ele uma descendência, ele se ri, ele ri. Você vai ver Sara rindo depois, em Gênesis 18:12, você vai ver Sara rindo também. Tem um momento na fé que a pessoa vacila, tem um momento da fé que a gente dá espaço aos questionamentos que estão dentro da nossa mente. A gente olha para as impossibilidades e começamos a questionar. Isso aconteceu com Abraão, mas ele tem uma fé perseverante. E uma fé perseverante não quer dizer que ele não cai nunca, porque a queda de vez em quando, me entenda bem, a queda de vez em quando é bom, para que possamos perceber que nós somos falhos. O único perfeito é o Senhor. É certo que Abraão também dá um jeito nessa obediência, e ele traz Agar para dentro de casa. Ele aceita. Eu não vou entrar nos detalhes de cada acontecimento, mas espero que você tenha conhecimento. Se não tiver, por favor, entre em contato, que a gente pode esclarecer melhor. Mas ele traz Agar, ele tenta dar um jeito na promessa e busca atalho. Só existe um caminho, e é Jesus. Atalhos para resolver as suas dores, os seus temores, os seus medos. Ele pode trazer pecado para a sua vida. Mas se nós continuarmos olhando para a vida de Abraão, você vai ver na vida de Abraão, que no versículo 9, que pela fé peregrinou na terra da promessa, como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Deus
faz uma promessa para ele, ele sai da terra, mas ele é peregrino. Pedro vai trazer isso na primeira carta dele. Ele nos lembra que somos peregrinos, somos forasteiros. Uma diferenciação muito grande entre peregrino e turista é que o turista ele tem os seus recursos e ele vai em uma determinada região e ele quer se aproveitar de tudo aquilo que está no local. Algumas vezes o turista nem respeita os limites da cidade, ele não respeita os limites, as leis da cidade. Para quem tem entendimento, entenda e ouça, não respeita os limites da cidade o turista, ele só quer se beneficiar. O peregrino não, o peregrino vem e ele respeita os limites. O peregrino vem, se estabelece, faz o melhor, constrói a sua tenda, busca comprar o que vai usar. Abraão faz isso, ele compra o local onde vai ser enterrado. Eu e você estamos aqui, nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. Nós estamos aqui para sermos pessoas que respeitamos as leis, respeitamos as autoridades, porque temos que lembrar que toda autoridade é instituída por Deus. Então toda vez que você falar mal de uma autoridade instituída, e quero te falar do nosso presidente, dos poderes, enfim, você está falando mal daquele Deus que colocou aquela autoridade. Se você tem que reclamar, falar com alguém, fale com Deus, porque eu e você cremos no Deus que é soberano, que institui todas as coisas, que escreve todas as coisas, porque se o seu coração é rebelde nisso, então há uma possibilidade da sua fé ser uma fé vacilante, não perseverante como a de Abraão. Mas eu quero continuar vendo o que está aqui. O peregrino, ele não assume as práticas. E um dos grandes problemas do povo de Israel é que o povo, ao ter contato com as práticas do povo, da cultura, eles assumiam porque era agradável. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Abraão tem uma fé perseverante. E aí eu quero pular com você para o versículo 17. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, de novo, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Abraão estava sossegado, estava na sua terra, estava estabilizado, tinha parentes ao redor, tinha toda uma estrutura. Deus o chama e prontamente ele obedece, como eu e você fizemos quando Deus se revelou a nós e nós entendemos quem era Cristo. A gente usava a expressão entregamos a vida a Jesus, né? Encontramos a Jesus, aceitamos a Jesus e prontamente nós fomos obedientes e a partimos e abraçamos, e muitas vezes fomos inconvenientes porque falamos demais e ofendemos os nossos parentes, os nossos vizinhos, enfim. E entramos nesse processo de peregrinação, de processo da salvação, no processo de santificação, e talvez em alguns momentos nós somos vacilantes e andamos, mas sim, começamos a ter uma maturidade na fé, começamos a ver os frutos, a ver a presença de Deus na nossa vida, e chega um determinado momento na nossa fé, que Deus pede para Abraão Isaque, e há uma possibilidade de Deus pedir o nosso Isaque. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu fiquei pensando assim: o que seria o meu Isaque? E vou compartilhar com você que o meu Isaque é a minha família. A coisa mais importante, o que eu investi mais energia, vigor, tempo, foi com a minha família. E eu fiquei meditando assim: Deus, se eu só pedisse minha família, qual seria a atitude do meu coração?
Numa fé perseverante, numa fé que nós, quando olhamos para a vida de Abraão, vai dizer que ele foi posto à prova. Ele foi posto à prova. E ele teve que oferecer Isaac. Quando você for lá em Gênesis, você vai ver que Abraão crê nisso. Ele diz assim que, ele fala para os céus assim, voltaremos. Deus proverá para si um cordeiro. Abraão tinha verdadeiramente uma fé. Mas eu queria perguntar para você nessa manhã, qual seria o Isaac da sua vida? Seria o seu trabalho? Seria o seu ativismo dentro da igreja? Seria a sua saúde, a sua esposa, seu filho, seus estudos, a sua vida acadêmica, os seus desejos? Os seus desejos. E quando eu falo desejos, tem a ver com paixões. Porque todas as coisas são dadas por Deus, mas existe o perigo da gente distorcer por causa do pecado e aquilo se tornar um ídolo na nossa vida, se tornar mais importante do que o Senhor. Talvez o seu Isaac seja a sua amizade. Você seria capaz de entregar as suas amizades ao Senhor e sacrificar e colocar fogo e não sobrar nada? Numa fé perseverante, talvez você precisa questionar, puxar a sua mente, se não existe algo que você não seria capaz de abrir mão e dar ao Senhor. Porque a palavra vai dizer que Deus não se envergonhava desses homens obedientes, que andavam com Deus, e que a coisa mais importante de suas vidas era o Senhor. Eu quero orar contigo. Eu quero te convidar a ter uma vida perseverante, aprender com Abraão. Vamos orar? Senhor, no nome do Teu Filho, eu te peço por nós, Senhor, nos ajuda, porque quando olhamos para a Tua igreja, parece que a Tua igreja, ela falta temor, falta amor, porque não Te buscamos todos os dias através da oração, porque não lemos a Tua palavra todos os dias, porque não temos prazer na comunhão, não damos a importância à missão que o Senhor está fazendo e não colaboramos com ela, não participamos com ela, nem que seja através de intercedendo por aqueles que estão no campo. Ó Deus, pela Tua misericórdia, muda a nossa forma de agir e de pensar. E o nosso desejo, Senhor, é que o Senhor não se envergonhe de nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de cantar juntos, quero convidar você a cantarmos juntos o hino de número 130, Oração ao Senhor, nos preparando para o momento de oração de ações de graça. Vamos cantar? Dirijo a Ti, Senhor, minha oração. Eu sei que tudo vês no coração. A Ti venho adorar, a graça suplicar, o Teu favor buscar, Senhor meu Deus. Dirijo a Ti, Senhor, minha oração. Do mal que pratiquei, a confissão. Se Tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede o Teu amor, pleno perdão. Dirijo a Ti, Senhor, minha oração. Divino amparo és em aflição. Tu
Atende, ó meu Senhor, minha oração, humilde sobe a ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo mediador, que sempre em teu amor possa eu viver. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer pela tua bondade, nesses 95 anos de existência, de trabalho nesse lugar. Até aqui nos ajudou o Senhor. É através da tua bondade, é através do teu sustento. É o Senhor que levantou homens e mulheres que colaboraram, que cooperaram com a tua obra aqui. Tu és bendito, Senhor. Tu és digno de louvor e de honra. Pai, nós te bendizemos por toda a instituição. Nós te agradecemos pela nossa cidade, Pai, onde tem pessoas comprometidas, que buscam da melhor forma possível, Senhor, servir ao Senhor. Te agradecemos pelo nosso hospital evangélico, onde buscam com toda a força, com todo o empenho, administrando os seus recursos, para melhor servir a comunidade. Te agradecemos na pessoa, desde o seu presidente, a pessoa que tem o cargo de menor importância, todos esses homens e mulheres que buscam servir ao Senhor e adorar o Senhor através da sua profissão. Aproveito para te agradecer, Pai, pelas famílias, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem dado sabedoria aos pais, a como lidar com seus filhos, ó Senhor, durante esse tempo de pandemia. Pai, sei que muitas vezes eles percebem o agir do Senhor, o cuidado do Senhor dentro dos lares. Pai, obrigado, porque o Senhor tem multiplicado os recursos daqueles que têm pouco, e de uma forma muito especial, tem conseguido sobreviver. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem dado esse meio, essa forma, Senhor Deus, da tecnologia, de podermos ter contato com a Tua igreja, de poder anunciar o Teu Evangelho. Pai, eu sei que o Senhor é o nosso pastor, eu sei que o Senhor é o nosso Pai, e eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Então nós te agradecemos pela Tua companhia nessa jornada. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.